Oi, pessoal, bom momento, bem-vindos novamente. Eu sou o Thales, esse é o canal Literatura e nós vamos falar hoje um pouco sobre o quinhentismo. O quinhentismo ele tem uma importância histórica no desenvolvimento da cultura e da literatura brasileira, porque ele configura como o primeiro movimento ou escola literária que aconteceu em solo brasileiro. Tudo bem? Então vamos continuar com as nossas aulas, com o conteúdo, hoje com o quinhentismo. Primeiro de tudo, né, nós vamos aí para o contexto histórico. Nós estamos falando aí de final do século XV, começo e século XVI. É importante nós entendermos o contexto histórico para traçarmos o paralelo com o movimento cultural, com a escola literária. Então, primeiramente, nós temos a expansão marítima, as grandes navegações, principalmente realizada pelos portugueses e pelos espanhóis, a fim de encontrar novas riquezas e explorar riquezas materiais, né? Então, exploração da fauna, da flora, exploração mineral e até exploração também da mão de obra com a escravidão. Então, a expansão marítima foi essa busca por novos mercados e também essa busca por exploração de recursos das potências europeias. Outro contexto que é importante nós entendermos aqui para o quinhentismo é o auge do renascimento cultural. Então, o renascimento cultural ele vai ser muito pautado pela racionalização, pela valorização da razão, e entre outras características, o antropocentrismo, a valorização do homem, a valorização da razão e também a busca de conhecimento, que foi o que também trouxe essa exploração dessas grandes navegações, porque havia um interesse em buscar novos mercados, novos locais, novas colônias de exploração. Então, essas grandes navegações só foram possíveis graças a também muito estudo prévio para poder realizá-las. Então, existe uma valorização da razão, o renascimento cultural também atinge o seu auge no ponto de vista artístico, com grandes artistas do movimento. Você tem a chegada dos portugueses ao Brasil, certo? Que eles vêm também em busca nessa busca por novos mercados e novos locais para a exploração, eles também chegam ao Brasil. Há também a reforma protestante, né? Uma reforma liderada por Martinho Lutero. Ele vai trazer um conjunto de estudos e reformas, propor reformas à igreja, principalmente no quesito, nas aulas passadas e quando a gente estudava os contextos históricos anteriores ao quinhentismo, e principalmente durante o classicismo e o renascimento cultural. Nas aulas passadas nós vimos que a Igreja Católica vinha perdendo bastante credibilidade, principalmente por credibilidade e força, principalmente por rachas internos, por disputas internas de poder e também por vários escândalos de corrupção e por aí vai. Então, a reforma protestante tinha como objetivo trazer algumas mudanças para a religião, né? Para a instituição, para a Igreja Católica. No entanto, houve por parte da Igreja Católica, essas mudanças, essas propostas de reforma não foram muito bem aceitas e deu início a um processo de contra-reforma, ou seja, uma resposta da Igreja Católica para tentar voltar, reaver o poder que ela tinha antes. Então, ocorreu o Concílio de Trento e no concílio eles estipularam várias medidas para poderem, vamos dizer assim, ir contra essa reforma protestante e também para tentar reaver o poder que a Igreja Católica já teve durante a Idade Média e também expandir sua influência
junto com as grandes navegações, junto com a expansão marítima. E algo que é muito importante, como eu disse, né, nós temos aqui um contexto histórico, nós não vamos nos aprofundar muito nele, nosso foco aqui é literatura, mas vamos dar uma passadinha, porque é importante nós entendermos esse contexto para também conseguirmos entender o movimento cultural, a escola literária em si. Um contexto que, um dos aspectos da Contra-Reforma que é muito importante para o quinhentismo é a proposta de expandir o catolicismo. Como se daria essa expansão do catolicismo? Seria através de emissários, de enviados, que iriam a novas colônias, a novas terras colonizadas e exploradas, e eles iriam, né, e esses emissários, esses missionários, esses representantes da igreja iriam até essas terras catequizar, ou seja, converter, trazer os povos nativos dessas terras para a religião católica, assim expandindo também os braços e a influência da igreja. Tudo bem? Então, beleza, o contexto histórico é esse. Vamos agora para o movimento em si. Nós vamos falar um pouquinho dele. Ele é o primeiro movimento literário ou escola literária no Brasil. Importante também nós nos atentarmos a um aspecto desse primeiro movimento no Brasil. Esse primeiro movimento no Brasil quer dizer que ele aconteceu no Brasil, e não vamos dizer assim que ele é brasileiro em si, em seus autores, certo? Ele aconteceu no Brasil porque ele foi escrito durante esse processo de chegada e de colonização do Brasil, mas através de autores europeus. Então, esse é o primeiro movimento que acontece no Brasil, né? O primeiro movimento literário que acontece, movimento, escola literária que acontece no Brasil, mas ele não é, vamos dizer assim, um movimento tipicamente com autores brasileiros ou algo do tipo. Ele é considerado desta forma porque ele aconteceu aqui. Então você tem a chegada dos portugueses, e aí os autores são europeus, sejam portugueses ou espanhóis também, para o quinhentismo. Você tem um aspecto de exaltação dessa nova colônia, dessa nova região, dessa nova descoberta, descoberta, né, entre aspas, chegada dessa invasão dos colonizadores portugueses. E aqui é importante também nós levantarmos um debate sobre o quinhentismo. Nós vamos falar mais para frente um pouco da produção literária ou histórica do quinhentismo. E o quinhentismo, ele tem, existem muitas coisas, existe um debate muito grande sobre esse caráter histórico ou literário. Histórico, obviamente, não deixa de ser, porque são textos importantes e que marcaram um período, marcaram uma época, são utilizados para estudos até hoje. Então, a importância histórica, vamos dizer assim, é possível assumir essa importância histórica, mas existe esse debate entre histórico e literário, porque muito da produção desse período do quinhentismo foi uma produção documental. Então, cartas, relatos, crônicas e por aí vai. Então, elas acabam não tendo muito aquele, vamos dizer assim, aspecto artístico, entre aspas, vamos dizer assim, de um texto literário ou aquela linguagem figurada de um texto literário, mas eles acabam também desenvolvendo nessa área, principalmente pelo caráter de exaltação, que é um aspecto que vai ser bastante abordado nessas formas de documento. Então, os textos produzidos, mesmo que de forma documental durante o quinhentismo, ainda assim não é aquele, vamos dizer assim, texto frio documental e que serve ao propósito apenas de fornecer informações e nada mais. Ele ainda tem um outro aspecto. E aí, a temática do quinhentismo, a temática dos textos, das produções do quinhentismo, gira em torno dos próprios objetivos das grandes navegações e das potências europeias
nesse processo de colonização. Então, ele vai trazer temas como as grandes navegações, o resultado da exploração, observação de fauna, flora, riquezas minerais e também a Contra-Reforma, já como eu falei com vocês, a Contra-Reforma teve algumas medidas e uma delas é a expansão do catolicismo e o quinhentismo também vai trazer, também vão ter produções religiosas que utilizam desse aspecto do quinhentismo, né? A produção também vão existir obras religiosas que vão usar dessa estética, ou até mesmo, vamos dizer assim, obras religiosas serão enquadradas dentro desse aspecto. Então, aí nós temos aquela produção histórica literária que eu falei para vocês, porque há esse debate ainda do que é, vamos dizer assim, daquela linha tênue entre o que é um documento histórico, o que é uma obra literária. Então, os dois acabam meio que se misturando aqui no quinhentismo durante esse período. Então, nós temos dois tipos importantes que é essencial para que nós nos lembremos, que é a literatura informativa e a literatura de formação ou catequese. Então, a literatura informativa, como já diz o nome, ele é bem sugestivo, então é tranquilo de lembrar, é uma literatura escrita para informar. Então, você vai ter relatos de viagens e experiências, principalmente dos navegadores, dos navegantes, né, dos exploradores e colonizadores portugueses, diários, cartas, crônicas, relatos do dia a dia mesmo, ou do que foi descoberto. Então, isso categoriza dentro da literatura informativa. O segundo tipo que é importante nós nos lembrarmos é a da literatura de formação, ou literatura de catequese. Como nós falamos lá no contexto histórico, a igreja, no processo de Contra-Reforma, queria expandir seus braços, vamos dizer assim, queria expandir sua influência, principalmente nos povos nativos das colônias das potências europeias. Então, através desses emissários, os jesuítas, que são os que vão chegar aqui no Brasil, esse movimento vai também começar a ser produzido e ele vai trazer um propósito, ou seja, o propósito de converter, de catequizar, de trazer a religião católica para os nativos brasileiros. Então, você tem a literatura de formação, catequese, aí na literatura de formação e catequese vão ser obras, vamos dizer assim, mais convencionais no aspecto literário, só que elas vão trazer essa carga religiosa, essa carga de intenção da conversão, de intenção de introduzir um novo comportamento, uma nova religião dentro da sociedade nativa. Então, isso vão ser feito por meio de poemas, teatros, sermões, por aí vai. Então, para nós nos aprofundarmos, né, e falarmos um pouco mais detalhadamente da literatura informativa, como eu já falei para vocês, o nome é bem sugestivo, então é um pouco mais tranquilo de lembrar. A literatura informativa, ela tem a intenção de informar. Então, de informar do quê? De acontecimentos durante as navegações, de descobertas, ou seja, as descobertas podem ser de novas terras, de uma riqueza natural, de fauna, flora, de uma riqueza mineral. Então, ele vai também trazer essas informações do que foi encontrado e do que está acontecendo. Elas têm um aspecto descritivo muito forte e bastante detalhado, ou seja, essas obras da literatura informativa geralmente são escritas por alguém que está nessa colônia, nesse lugar, nesse novo lugar que eles encontraram, o qual eles não conheciam, né, os europeus, falando aqui do ponto de vista eurocêntrico, né, do ponto de vista europeu, e eles estão descrevendo aquele local para enviar em uma correspondência de volta para sua metrópole. Então pode ser para um superior, para um oficial superior, ao qual eles querem relatar, né, fazer um relatório da viagem, uma carta a um rei,
Então, aqui, como eu já falei para vocês, vai ser um descritivo muito detalhado da fauna, da flora, dos habitantes dessa terra, caso eu tenha, dos costumes desses habitantes, então isso também é bastante abordado, e a exaltação da natureza. Desculpa. A exaltação da natureza e das terras encontradas, principalmente falando do quinhentismo, né? Principalmente falando da descoberta aqui do Brasil, descoberta entre aspas novamente, né? Da chegada dos portugueses. Os portugueses eles tomaram para si o Brasil, então vai ter uma exaltação dessa nova posse, vamos dizer assim, entre aspas, da metrópole portuguesa. E aí, outra coisa que vai ficar bastante explícito durante esses relatos é a diferença da paisagem tropical e de como isso influenciou e de como isso surpreendeu os europeus, os portugueses, a chegarem aqui no Brasil. Aqui nós vamos falar do Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha ele foi um escrivão, né, da nau do Pedro Álvares Cabral. Então, toda nau tem um líder, e aí, no caso aqui do Pero Vaz de Caminha, o líder da nau era o Pedro Álvares Cabral. E o Pero Vaz de Caminha ele era o escrivão, o relator, ele era o responsável por levar informações, por detalhar e registros da viagem. Então, ele detalhava essas informações, do que era encontrado da viagem, esse relatório, e enviava esses relatórios para a metrópole, para Portugal. Uma coisa que é muito importante aqui da produção do Pero Vaz de Caminha é a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele envia ao rei português, falando da chegada deles ao Brasil e o que eles encontraram aqui. Na verdade, essa carta é um compilado de textos ao qual o Pero escreveu durante a chegada e um pouco da estadia dele aqui, e aí ele escreve essa carta para o rei de Portugal para informar de como era, do que eles encontraram e por aí vai. Então, os primeiros traços que são importantes nós nos atentarmos aqui para essa produção do Pero Vaz de Caminha é o choque cultural, ou seja, as diferenças culturais entre os nativos, entre os povos originários e que já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, e os próprios portugueses. Então, o choque cultural vai ser relatado na carta. Eles vão se surpreender, os portugueses, os europeus, eles vão se surpreender com a nudez dos nativos brasileiros. Eles vão se surpreender com alguns rituais religiosos e também vão relatar sobre isso, e também sobre o processo de antropofagia, que é um canibalismo, só que de forma ritualística, né? Ou seja, de uma forma não é um canibalismo para se alimentar, né? Como usando como se fosse uma dieta regular dos nativos, dos indígenas aqui do Brasil. A antropofagia ele é um processo ritualístico em que consiste ingerir partes uma parte ou partes do corpo humano de um adversário, de um outro guerreiro, para assim adquirir algumas características desse outro guerreiro, ter mais força, mais inteligência, e ser um guerreiro mais completo, desde também até processos ritualísticos de pré-guerra e de consumação de vitória de batalha. Então, ele vai trazer esse choque cultural, essa diferença de perspectiva da realidade entre um povo e outro. Ele vai trazer impressões dele da terra, então ele vai falar também que a terra é muito rica, inclusive nessa carta de Pero Vaz de Caminha, ao rei, que ele envia ao rei de Portugal, ele cita as riquezas, né, a diversidade do bioma tropical, do bioma brasileiro, em que ele até comenta que aqui nessa terra tudo dá, tem água em abundância, falando de terras férteis, de água também, de água em abundância, da natureza,
num primeiro momento ele fala, a princípio, não há sinais de ouro ou prata, ou seja, também deixa óbvia a evidência de que a intenção dos portugueses era justamente essa, a busca de novos mercados, a busca de exploração, de extrair recursos dessa nova terra que eles encontraram. E aqui também a carta de Pero Vaz de Caminha, ela é escrita logo no ano de chegada mesmo dos portugueses aqui no Brasil, e essa carta é tida como uma certidão de nascimento do Brasil. De novo, uma visão eurocêntrica, né? Porque uma visão que parte do ponto de vista do europeu, porque ele parte dessa concepção, já que é o primeiro texto escrito em solo brasileiro por um europeu, então por um português, vamos dizer assim. Então, essa carta ela também recebe esse nome de certidão de nascimento do Brasil. Aqui nós temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que ele envia ao rei de Portugal, que ele vai falar um pouco desse choque cultural, ele comenta um pouco dessa parte da nudez, falando dos nativos brasileiros, né? Então, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez um sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Então, aqui ele está mostrando, né, primeiro aqui, esse choque cultural, estavam todos nus, não tinha nada que cobrisse suas vergonhas. Aqui ele fala suas vergonhas como um eufemismo para partes íntimas. Então, e ele também traziam nas mãos arcos e flechas. Então, provavelmente suspeitos ali da chegada dos portugueses, um pouco com o pé atrás, e aí Nicolau Coelho faz o sinal para pousar os arcos, né, para baixar os arcos, e eles os pousaram, ou seja, tentaram uma aproximação mais amistosa num primeiro momento. Então, aqui é um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, também disponível online para quem quiser ter contato com ela. Ela vai trazer esse aspecto descritivo das riquezas, vai falar muito da paisagem, vai falar muito dos costumes, vai falar muito dos habitantes aos quais eles encontraram, e por aí vai. Então, é um texto altamente descritivo, com o objetivo de informar o rei de Portugal e a coroa portuguesa do que foi encontrado nessa jornada que eles fizeram. Agora nós vamos para o nosso segundo tipo, que é a literatura de formação ou catequese. Ela foi principalmente implementada por jesuítas, que vieram através desse processo de contra-reforma, de tentar expandir a religião católica em novas terras. E aqui é importante também nós nos atentarmos a outro aspecto do contexto histórico. Outro aspecto importante do contexto histórico é que a relação entre Estado e Igreja era quase como se fosse uma. Como eu falei para vocês, durante a Idade Média, reis, a coroa, né, vamos dizer assim, a nobreza, os reis, eles eram legitimados pela Igreja. Então, a Igreja ela tinha uma relação de que ela legitimava o poder do rei e, com isso, o rei também legitimava o poder da Igreja. Também se unia, vamos dizer assim, à Igreja para compor a força dela. E aí os jesuítas eles vieram a partir disso, do processo da Contra-Reforma, da Companhia de Jesus, que eram jesuítas ou missionários que vinham ao Brasil na intenção de converter, de catequizar os nativos, né, os indígenas que aqui viviam. E aí eram obras teocêntricas, então nós temos que entender que esse processo, a Europa estava com aquela mudança de pensamento para o antropocentrismo, mas a Contra-Reforma, que foi uma medida, um conjunto de medidas da Igreja para tentar restabelecer o antigo poder que eles possuíam, vai trazer de novo esse discurso teocêntrico à tona, vai tentar, vamos dizer assim, suprimir o antropocentrismo através de uma
de uma nova inserção desse discurso teocêntrico. Inclusive, as obras da literatura de formação ou de catequese, eles possuem esse aspecto teocêntrico, de Deus como centro de tudo. E ele é difundido pelos jesuítas aqui no Brasil. Ele tem um caráter pedagógico, ou seja, didático, de ensinar. Então, a ideia da literatura de formação ou de catequese, o objetivo, é importante lembrar isso também, um aspecto bastante importante, o objetivo é a catequese dos nativos brasileiros, ou seja, catequizar, convertê-los ao catolicismo. Então, esse é o principal objetivo dessa forma literária. Então, ela vai ter esse aspecto pedagógico, esse aspecto didático. Por quê? Porque os jesuítas queriam ensinar aos nativos brasileiros uma nova religião. Tudo bem? E também existe um aspecto de dominação cultural. Tudo bem? Porque quando o processo de catequização ou de inserção de uma nova religião aos nativos brasileiros não é só no aspecto religioso. Então, a religião ela vem junto com um conjunto de dogmas e doutrinas que também vão modificar não só a religião, ou seja, não só a crença da deidade, a crença na divindade daquelas pessoas, mas também para mudar a forma como a sociedade deles se organizam, como eles se comportam, como eles se veem, como eles veem o outro. Então, esse processo de catequização também é um processo de dominação e apagamento da cultura indígena. Então, você vai ter, através da literatura de formação ou de catequese, a tentativa é converter os nativos brasileiros para que eles virem, para que a Igreja Católica expanda sua influência e assim dominá-los culturalmente, para que aos poucos a cultura e as raízes deles sejam apagadas e substituídas pela do europeu. Tudo bem? Então é importante nós nos atentarmos a este aspecto também. E aqui nós temos o padre José de Anchieta, que foi o principal autor dessa literatura de catequese. Ele tem uma obra variada, então ele vai tem produção de poemas, autos, vocês lembram lá, né, do Alto da Barca do Inferno, também é do mesmo gênero, do humanismo, né, do Gil Vicente. Aqui ele vai trazer também obras desse mesmo gênero, cartas e sermões. Outra coisa que o José de Anchieta fez muito também foi tentar aprender o tupi, a língua de algumas tribos, a língua de algumas tribos aqui do Brasil. Ele chegou a fazer também, a produzir um dicionário de tupi para tentar fazer esse contato entre os nativos e os portugueses ser mais fácil. Catequizar, certo? Então, a ideia, como eu falei para vocês, o objetivo principal dessa missão do processo de contra-reforma aqui no Brasil era catequizar os nativos brasileiros, então convertê-los. E aí, a obra do José de Anchieta e a obra dessa literatura de catequese, ela vai ser muito marcada por passagens bíblicas e também encenação bíblica, tudo bem? Era importante que como os nativos brasileiros tinham uma tradição oral muito forte, era importante que para os jesuítas, que para se comunicar com eles, era necessário que a forma também fosse da mesma que da tradição já existente dos nativos. Então, a encenação ela vinha desse processo também de tradição oral e de tentar fazer com que esses conhecimentos da religião, do catolicismo, se espalhassem de uma forma mais eficiente naquele meio. Então, vão ter muita encenação bíblica, principalmente da vida de santos e da vida de Jesus em si, para poder passar essa mensagem para os indígenas. Tudo bem? Aqui tem um trecho também da obra de uma dessas obras do José de Anchieta, que ele fala aí, ó: eis os versos que outrora, ó Mãe Santíssima, te prometi em voto. Vendo-me cercado de feros inimigos, enquanto entre os tamoios conjurados, pobre refém,
tratava as suspiradas pazes. Tua graça me acolheu em teu materno manto, e teu poder me protegeu intactos, corpo e alma, a inspiração do céu. Eu muitas vezes desejei penar, e cruelmente expirar em duros ferros, mas sofreram merecida repulsa meus desejos. Só a heróis compete tanta glória. Então aqui vocês podem ver que tem esse aspecto, aqui ele também está fazendo meio que um relato, contando uma história, só que, ao contrário do Pero Vaz de Caminha, que era, vamos dizer assim, um funcionário da coroa, era alguém que devia prestar satisfação à coroa portuguesa, à nobreza portuguesa, seus líderes, seus oficiais, porque há uma hierarquia, vamos dizer assim, dentro há uma hierarquia militar. Então, o Pero Vaz de Caminha escrevia a carta ao rei, ele escrevia a carta a um oficial superior, ele escrevia o relato para essas pessoas com o intuito de registro histórico. Aqui, o José de Anchieta, ele chama por santidades, por deidades, então, pela divindade, né, vamos dizer assim. Então, é como se ele estivesse falando, né, aqui com Maria, né, eis os versos que outrora, ó Mãe Santíssima. Então, ele está se referindo, é como se ele estivesse escrevendo uma carta, vamos dizer assim, dando um relato para já algo mais abstrato, para um ser superior. Te prometi em voto, vendo-me cercados de feros inimigos, então de selvagens, certo? Referindo-se também aos nativos, enquanto entre os tamoios conjurados, ou seja, vivendo entre os tamoios, pobre refém, tratava suspiradas pazes, tua graça me acolheu em teu materno manto. Então ele agradece também pela força e pela graça ao qual ele foi acolhido por ter, vamos dizer, por ter recebido a força para conseguir cumprir a missão dele, que era catequizar os povos indígenas. Então, e teu poder me protegeu intactos corpo e alma, ou seja, dessa convivência, desse primeiro contato com os nativos. Algumas tribos eram mais hostis que outras, algumas não eram tão receptivas aos portugueses e aos espanhóis, então nem todas as tribos que existiam no Brasil no período, os jesuítas e os portugueses conseguiam abordar da mesma forma. Então ele agradece a inspiração a toda a força e a proteção ao qual ela tem dado a ele. E também ele fala aí, né, também, cruelmente inspirar em duros ferros, mas sofreram merecida repulsa meus desejos. Só a heróis compete tanta glória. Então, né, ele também vai fazer uma exaltação aí desses heróis, ao qual ele considera herói, né? As pessoas as quais ele considera heróis. Ele considera heróis. Desculpa, me embolei aqui. Então, o José de Anchieta ele vai trazer essa literatura de catequese, essa literatura que tem o objetivo de converter, de fazer parte de uma dominação cultural da população nativa brasileira, dos indígenas, por meio, principalmente, e aí é importante entender também esse contexto histórico, isso vem do processo de contra-reforma, ao qual a Igreja queria retornar com seus poderes antigos e expandir sua influência pelas novas colônias que estavam sendo exploradas pelas metrópoles, né, pelas coroas, pelos reinos, pelos países, pelos estados europeus. Tudo bem? Então, é isso. Muito obrigado, gente. Ficamos por aqui com a aula de quinhentismo. Bons estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.